senhoras, senhores, digníssima mesa diretora dos trabalhos, saudamos a todos, colegas, amigos, queridos companheiros de ideal, não nos esquecendo da espiritualidade superior, saudando Dr. Luiz Monteiro de Barros, Dr. Eurico Branco Ribeiro, Dr. Alberto Lira, todos os pioneiros da AME São Paulo, reverenciando Dr. Homero Valada, aqui presente, digníssimo representante dos velhos companheiros da AME São Paulo, nosso abraço. Enfim, as caravanas de todos os estados que vieram aos encarnados e desencarnados em caravana para o nosso movimento. Nós os saudamos a todos, esperando que a paz de Jesus continue descansando em nossos corações. Em 1800, essa palestra é toda baseada em telão. Se os confrades quiserem descer, senão não vão poder acompanhar. E podem descer, por favor. É só aumentar. Em 1825, o ilustre filósofo Auguste Comte, em seu curso de filosofia em Paris, dizia a seus alunos que o homem jamais conheceria a composição química das estrelas. À mesma época, investigadores alemães já trabalhavam sobre uma pesquisa daquilo que seria a moderna espectroscopia. Algumas décadas depois, a composição química das estrelas começou a ser conhecida. No final do século XIX, Lord Kelvin anunciou o fim das descobertas científicas importantes. Às vésperas, porém, de grandes eventos, sobretudo no campo da física, na parte conceitual, especialmente, com uma revolução nessa área, com a descoberta da teoria da relatividade e do mundo quântico. Hoje, trazemos algo que pode parecer a muitos inverossímil, porque a ciência não está acostumada a pedir lições à fé. Mesmo assim, ela caminha sem o saber nas picadas abertas pela fé. Tanto é verdade que as grandes concepções da física, por exemplo, de Albert Einstein, são especialmente intuitivas. E a intuição está intimamente relacionada à fé. Vimos trazer nesta manhã a contribuição da fé para a ciência, especialmente na área médica. Estamos falando de 14 obras do médico desencarnado André Luiz, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E o fazemos para dizer que os vaticínios, que tudo aquilo que trazemos como contribuição do médico para os avanços da ciência, podem parecer fantasia, mas não são pessimistas, como as de Comte,
ou de Lord Kelvin. Antes, elas se inscrevem na mais bela página da história científica, porque entreabrem campos maravilhosos de investigação e pesquisa. É assim que, para a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A obra de André Luiz, especialmente nestas 14 obras analisadas, diz-nos que a visão do homem deve ser biopsico-sócio-espiritual. Com o comando da mente, o ser encarnado possui, além do espírito que o comanda, vários envoltórios, inclusive o físico. Dizem-nos os espíritos nesta obra, nesta coletânea exemplar, do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas. É o poder do espírito eterno, a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. É assim que, na mente humana, nós recolhemos as forças equilibrantes ou não para trilhões de células. E, igualmente, compreendemos que os raios magnéticos expedidos de nós, da nossa mente, têm o poder restaurador ou destrutivo. É assim que a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Aí está a presença do ser, na sua autoajuda, tão importante para a cura em qualquer nível. O médico do porvir não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Estão aí estampados nas páginas desta coletânea admirável os ensinamentos sobre a constituição do ser humano. Espírito, envoltórios sutis, compreendendo esses envoltórios, corpo mental, corpo espiritual ou perispírito, corpo causal, corpo vital ou duplo etérico, todos perecíveis, porque formados do fluido cósmico. E igualmente o corpo físico, todos sabemos que a cada existência perece, exatamente porque formado de elementos que se dissolvem a partir do momento da desencarnação. No corpo espiritual, psicossoma ou perispírito, nós encontramos uma estrutura eletromagnética extremamente porosa e plástica, onde as células com os mesmos elétrons e fótons do corpo físico, em outra faixa vibratória. Esta estrutura extraordinária governa bilhões e bilhões de células, trilhões, não apenas as suas próprias células do corpo espiritual, mas igualmente as células físicas. Este corpo espiritual possui 7 centros de força, a saber, o coronário, o principal deles, que é comparado a um lótus de 1000 pétalas, e é o ponto de interação entre as forças do espírito e as do perispírito.
alimenta as células do pensamento, está intimamente relacionado com a epífise, sendo que por aí assimila as energias solares e os raios da espiritualidade superior. Orienta a forma, o metabolismo, a estabilidade, a vida consciencial. Enfim, está diretamente ligado ao diencéfalo, que todos nós sabemos é constituído de tálamo, hipotálamo e epitálamo, sendo a epífise ligada ao epitálamo. É por este extraordinário centro de força que a distribuição do pensamento, e este, por sua vez, é secretado pelo corpo mental ou pela mente. Dentre esses 7 centros de força, ainda distinguimos o cerebral, que está ligado à percepção, visão, audição, tato, etc. A inteligência e todos os seus departamentos, a palavra, a cultura, a arte, o saber, e atua diretamente no córtex cerebral. Dentre esses 7 centros de forças, distinguimos ainda o laríngeo, que está ligado ao timo, à tireoide e paratireoide, ao cardíaco, que é a emoção e o equilíbrio, e ao esplênico, que está ligado ao baço e à circulação de recursos vitais. Ainda distinguimos o gástrico, que está ligado aos alimentos e aos fluidos, e o genésico, ligado ao sexo, como modelador de formas e estímulos. Sim, meus amigos, o corpo espiritual evolui com o corpo material. Desde tempos imemoriais, desde os unicelulares até os pluricelulares, nós temos o ser passando pelo crisol do tempo. É assim que se dá a individualização do princípio inteligente. E hoje, a partir de Michael Behe, nos Estados Unidos, a proposta de André Luiz de planejamento inteligente da vida nos 2 campos começa a ser dissecada pela própria ciência contemporânea. Mas essa coletânea admirável trouxe-nos informações importantíssimas no campo do pensamento ou da matéria mental. Temos, assim, o fluido cósmico ou o hálito divino, ou ainda o fluido nervoso do todo sábio. Com este elemento importante, disseminado por todo o universo, nós partimos, seres criados por Deus, à função de cocriação. E de nós parte um fluido vivo, multiforme, inestancável, de ondas eletromagnéticas que não obedecem à velocidade da luz, quanto conhecida no mundo terrestre, porque vai além de 300.000 quilômetros por segundo. A partícula do pensamento, pois o pensamento é formado de matéria, uma matéria ainda não detectável pelos aparelhos humanos. Esta partícula está aquém do hidrogênio e além do urânio. Mas aprendemos também com essa obra admirável que o bem é prestigiado sempre. Tudo aquilo que conseguimos no campo do bem, teremos para sempre. E o mal é temporário. Compete-nos arduamente refazer os nossos caminhos quando singramos as terras do mal. A obsessão é algo trazido por André Luiz em sua coletânea de uma forma admirável. Não poderemos nos deter neste campo e escrevemos um livro inteiro para isto, embora saibamos que ainda é muito pouco. E recomendamos a todos o estudo desta coleção, garimpando também nas suas páginas. As etiopatiogenias versus lei de ação e reação. Nós conseguimos, com o ministro Sanzio,
uma das mais notáveis definições de karma, como seja a conta do destino criada por nós mesmos. E os espíritos médicos, e principalmente cientistas do outro lado, dizem-nos que os vícios da mente, como orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, são especialmente deletérios, provocando doenças. Desarmonia dos corpos sutis, pois que, formados pelo corpo mental, pelo corpo espiritual e por todos os outros envoltórios, esses vícios da mente levam a essas desarmonias, distonias dos corpos sutis, causando doenças. É assim que nesta coletânea nós observamos o problema da lei de ação e reação. Quando a criatura humana, desprevenida, distante da espiritualidade, realiza um suicídio por envenenamento, na outra existência ou mais próxima, poderá sofrer de afecções valvulares, de hemopatias, doenças do sangue, as mais diversas, inclusive a leucemia. Quanto ao incêndio do próprio plano superior, pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido, poderemos ter dermatoses, pênfigo foliáceo, ictiose e outras mais. Aqueles que buscam a asfixia através do gás ou da água em encarnações pregressas, pode sofrer numa próxima enfisema, cistos pulmonares e etc. Aquele que vai ao enforcamento por descuido, por insuficiência de fé, na outra vida pode ter paralisia cerebral infantil, neoplasias diversas, etc. Aquele que procura o estilhaçamento do crânio, infelizmente em estado de rebeldia, pode renascer com hidrocefalia, síndrome de Down, deficiência mental, encefalite, epilepsia, etc. Aqueles que se jogam de grandes alturas poderão trazer numa próxima distrofia muscular progressiva, osteite difusa e etc. É assim, meus amigos, que vamos compreendendo a medicina de uma outra forma nas páginas desta admirável coletânea. É assim, por exemplo, com a anamnese ou a história do paciente. No mundo espiritual, eles fazem análise de todos os membros da família quando fazem a história do paciente. Eles utilizam a análise mental, que é a leitura da própria mente do paciente. Uma leitura direta que André Luiz sabe tão bem fazer. Uma anamnese psicológica detalhada de cada item. E no Instituto de Proteção Espiritual, eles procuram informes gravados, filmados, para compreender melhor aqueles que os procuram. É assim que, quando se chega ao mundo espiritual, nossa ficha de identificação já está pronta, porque vem do hospital que nos acolheu logo após a desencarnação. Quando são atendidos do ponto de vista psicológico, os desencarnados fazem a projeção individual de suas próprias reminiscências da última encarnação, para poderem serem amparados pelos paladinos da luz, pelos servidores da saúde. Eles estudam detalhadamente os complexos de culpa para auxiliarem os seus pacientes na renovação. E vemos assim que essa mesma personalidade que deixamos após a morte física é conhecida no mundo espiritual com ficha própria. E o mais importante ainda, existe uma ficha kármica do paciente. Tempo virá em que na Terra o médico do futuro poderá garimpar nessas páginas para melhor auxiliar os seus pacientes.
No campo do tratamento, vemos hospitais e postos de socorro, e segundo o testemunho de um dos espíritos, são hospitais 5 estrelas. São hospitais inimagináveis para nós aqui, enquanto caminhamos na existência corpórea. Neste tipo de tratamento que eles realizam, eles promovem o autoencontro. A criatura busca esse autoencontro. O que sou eu? O que trago? Quais são as minhas reminiscências? Quais os meus complexos de culpa? E a partir daí, eles realizam uma ficha de tratamento. O encorajamento à saúde e à superação das fraquezas. Sim, meus irmãos, quando entramos no instituto na vida espiritual, não existe um sinal de negativismo, não há uma sombra. Todos os elementos que ali trabalham estão habituados a encorajar a saúde e a superação das fraquezas humanas. Eles realizam normalmente a intervenção na mente, a chamada cirurgia psíquica. E é exatamente o ministro Clarencio quem nos diz que o homem também fará essa cirurgia psíquica, como realiza hoje qualquer cirurgia no mundo terrestre. Eles normalmente trabalham com o sono hipnótico, com a cura através dele, coisa que começamos a entrever a partir de Mesmer. Continua o tratamento ainda dizendo que existe necessidade do diálogo terapêutico. A criatura colocar para fora o que a estrangula, o que a deixa triste e infeliz. E eles têm ouvidos para ouvir. A prece, que todo desejo nosso é manancial de poder, toda prece, portanto, é um manancial de poder. Ela é plenamente utilizada na vida maior. Na fluidoterapia, através dos passes e da água fluidificada. Queremos lembrar aqui que em nosso lar, a água é tratada no mais importante ministério da colônia, o da união divina, para demonstrar que a água é algo importantíssimo na vida, tanto terrestre quanto espiritual. E, infelizmente, ao ver nossos rios, ao ver as águas, como elas são manipuladas na terra, nós ficamos a pensar o quanto estamos distantes desse conhecimento divino. Eles promovem a renovação de atitudes através de palavras e atos que começam nos pensamentos. O amor é utilizado em sua larga expressão de terapêutica. O coração que ama está cheio de poder renovador, diz-nos Calderaro, e no mundo maior. E quanto esse amor dissemina no mundo espiritual, de tratamento, sobretudo para a renovação mental. Um dia, o homem ensinará o homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Clarencio, entre a terra e o céu. Meus amigos, a coletânea continua e é a única no mundo que nos traz o processo reencarnatório. Sabemos desde longa data que milhões de criaturas na Terra são reencarnacionistas. Mas não recolhemos nas páginas dos livros como se dá o processo reencarnatório. Mas na coleção André Luiz, nós a temos. E aprendemos que basta o magnetismo dos pais e forte desejo do reencarnante para que haja a fecundação. Na embriogênese é importantíssimo o modelo organizador biológico que é o perispírito.
nós realizamos nos primeiros momentos da vida física na embriogênese a recapitulação de todas as eras pelas quais nós passamos, desde os seres unicelulares, que é o ovo ou zigoto, até as formas mais primárias de peixes, aves, répteis, até chegarmos finalmente aos mamíferos e dentre os mamíferos, logicamente o homem. A escolha do óvulo, nós aprendemos, ela se dá por sintonia magnética. Ultrapassa, portanto, o nosso conhecimento da física clássica, newtoniana. Temos que recorrer à quântica, porque através do teorema de Bell aprendemos que a sintonia é não local. Essa comunicação não depende de espaço e de tempo. Aprendemos também nesta coletânea admirável, em 1947, que mais dia menos dia o homem interferiria na câmara genética e passaria a impor, talvez, o sexo ao embrião. Mas se o fizesse, não conseguiria mudar a estrutura básica do espírito, que é eterno e que comanda o corpo. Este é um alerta que gostaríamos de deixar bem claro aos cientistas. Admirável a coleção André Luiz, trazendo-nos informações sobre a casa mental. O cérebro traduz a mente, e não ao contrário, como querem nos impingir os materialistas reducionistas. Ela é constituída de um castelo de 3 andares, os lobos frontais, o córtex motor e a medula espinhal, destacando-se os gânglios basais. Neste congresso, vamos ter um seminário especial sobre isto. Aqui, neste gráfico, recolhemos o cérebro ou a casa mental de Paul MacLean, que trabalhou na década de 50, neste mesmo esquema tripartite do cérebro, mostrando o complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Vejamos, no mundo maior é de 1947. Já na década de 50, Paul MacLean desenvolvia para a ciência esses conceitos extraordinários, trazendo-nos então a ideia de interligação desses cérebros, mas com funções separadas. Diz-nos André Luiz que no primeiro andar nós temos o cérebro inicial, onde estão, que é o cérebro reptiliano, onde estão os movimentos instintivos, o porão da individualidade, o arquivo, os hábitos e automatismos, onde se encontra o passado e, por conseguinte, o subconsciente. No segundo andar, nós temos o córtex motor, a zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, que dizem respeito a conquistas atuais do esforço e da vontade. Este segundo andar representa o presente, o consciente. Muitas criaturas workaholics estão vivendo exclusivamente no segundo andar, ou com mais ênfase nesse andar do presente, esquecidos de consultar o passado e muito mais de consultar o futuro. No terceiro andar, nós temos os lobos frontais, a região mais nobre e o mais extraordinário dos cérebros humanos não atingiu, senão o conhecimento de 10ª parte dos lobos frontais, segundo André Luiz. Aí estão o ideal e a meta superior, o futuro, o superconsciente. No modelo de Paul MacLean, segundo as suas palavras, recolhemos
Somos obrigados a olhar para nós mesmos e para o mundo através dos olhos de 3 mentalidades muito diferentes. Exatamente o que diz André Luiz. Nós podemos estar estacionados num dos andares, podemos ver o mundo através de um deles, mas o verdadeiramente importante para nós é ver o mundo na somatória dos 3 andares, com o predomínio do lobo frontal ou da espiritualidade superior. Os transtornos mentais, deixo de comentá-los, porque ao longo desta quinta-feira teremos especialmente como importantes para nós as contribuições de psiquiatras e psicólogos sobre o assunto. É assim que vamos distinguindo importantes questões para nós dentro do cérebro. A epífise, por exemplo, e as revelações espirituais de André Luiz aqui estão. Em neurologia, a questão do pensamento. São partículas desconhecidas ainda, nossas. Que o pensamento está além da velocidade da luz. Enfim, poderemos recolher grandes e extraordinárias expressões do médico para as nossas experiências. Igualmente, aprendemos em neurologia que a epífise, e isto dito em 1945, era um importante órgão ligado especialmente ao centro coronário, situada no diencéfalo, e que é especialmente ligada à glândula da vida mental. Essas informações sobre casa mental, núcleos da base, 1945, 47 e 57. Na endocrinologia aprendemos que a epífise, ela é uma glândula neuroendócrina e ficou conhecida a partir de 1959. Quando em 1945 André Luiz trazia as funções básicas da epífise ou glândula pineal, a ciência dizia em todos os seus compêndios que era uma glândula quase morta, porque ela apresentava somente a parte relativa ao despertar da sexualidade no ser humano. A partir de 1959, com a descoberta da melatonina, pelo grupo Aaron Lerner e colaboradores, nós tivemos um boom, uma grande quantidade, uma revolução na área da pineal. E desde então são milhares e milhares de experiências. Diz-nos André Luiz também, em 1945, que a paratireoide também, como a tireoide, está ligada ao problema da obesidade. Em fisiologia, ele traz para nós esse mundo complexo que será descoberto com as novas tecnologias, às quais me referi no início da minha fala. Somente quando tivermos as descobertas no campo do perispírito, poderemos imaginar como é o complexo físico-psicossomático, do qual nos fala, em alguns momentos, de grande profundidade, André Luiz, na coletânea. No campo da biologia molecular, a questão das mitocôndrias, ou bióforos, importantíssimos no citoplasma celular, e nós vamos comentá-las mais adiante, quando falarmos do projeto Genoma. Na genética, o que a mente é importante para a condução dos genes, e a mente diretamente ligada ao citoplasma. No campo da imunologia, André Luiz, em 1959, já falava no sistema moral e celular, sendo que o sistema celular só recebeu o Nobel de Ciência e Medicina em 1996, depois das descobertas do segundo sistema, o celular. Na física, diz-nos
a coletânea que somos formados de luz coagulada. E, de fato, nós começamos a ciência já começa a adentrar esse campo, porque a luz parou nos campos da ciência, com físicos notáveis, demonstrando no final de 2000 que há possibilidade da paralisação da luz. As flores no mundo espiritual, desde 1943, descritos por André Luiz, essas flores retêm a luz. Como nós faremos isso? Como é que o homem poderá paralisá-la e aproveitá-la no campo da ciência, em especial da medicina? São as previsões de André Luiz para o futuro e que temos a alegria de trazer nesta manhã para este auditório. Antes de alegria, nós temos o dever de trazê-las, porque é nas picadas da fé que um dia a ciência vai transitar, abrindo as avenidas de luz para toda a humanidade. No campo da física, diz-nos ainda que o elétron, ele é dissociável. E aprendemos também que o homem poderá fazer não apenas desmaterialização da matéria, mas igualmente a sua materialização. No campo da origem da vida, escrevi também um livro especialmente sobre isso, demonstrando o quanto a espiritualidade superior trouxe de luz para que pudéssemos rasgar os escaninhos da nossa origem. Vejamos agora as perspectivas para a saúde no século XXI e o que André Luiz ou a sua coletânea tem a nos oferecer sobre isso. Temos as vacinas contra a AIDS. A médica imunologista Margaret Liu, nos Estados Unidos, desde 1992, já propunha as vacinas de DNA, recebidas com restrição a princípio, hoje são colocadas em pauta por todos os laboratórios importantes do mundo. A UNIAID, que é o instituto ligado à infecção e à AIDS nos Estados Unidos, que tem o Dr. Anthony Fauci. Este UNIAID está com 9 dos 17 projetos de vacina contra a AIDS, sendo que um deles está sendo acompanhado no Brasil. Peter Doherty, da Austrália, e Rolf Zinkernagen, da Suíça, é que receberam o Prêmio Nobel em 1996, quando descobriram a segunda linha do sistema imunológico, a chamada celular, as células T matadoras. E nós já vimos que em 1959, André Luiz já trazia essa questão. Nas perspectivas para a saúde, ainda descobrimos que essas vacinas contra a AIDS poderão vir em forma de sprays para estreptococos, herpes e outras mais. Um grande avanço na área da vacinação no mundo. Dan Baruch, de Harvard, e Harriet Robinson, da Emory, eles estão realizando algo importantíssimo no campo dessas vacinas, para que um estímulo maior seja dado às células T, às células protetoras do segundo sistema. André Luiz diz-nos quanto às predisposições mórbidas do ser humano, a falta grave contra a lei do amor, lei da misericórdia que vige em todo o universo. Quando cometemos a falta, geramos o remorso. Com o remorso, a ideia fixa. A ideia fixa leva-nos às distonias diversas. Acabam as sinergias entre os diferentes corpos sutis e o corpo físico. As sinergias são desarticuladas. A adulteração das trocas vitais do organismo. A ruptura da harmonia celular.
nessa disfunção, nessa distonia, a zona atingida é passível de invasão microbiana. Diz-nos a coleção que o processo da invasão microbiana é secundário. Antes já existiu a distonia, a disfunção no campo mental. Entre as predisposições mórbidas, com André Luiz aprendemos que os germes patogênicos são secundários. Primeiro existe a ruptura entre o corpo espiritual e o físico. Apresenta-nos Clarencio uma imagem muito bonita. Ele nos diz que o corpo humano é uma espécie de carvão milagroso. Esse carvão milagroso absorve os tóxicos e resíduos da sombra. Devemos amar os nossos corpos físicos e reverenciá-los, porque eles estão nos auxiliando a expungir os males espirituais. E muitas vezes, junto às predisposições mórbidas, nós temos a obsessão que agrava sempre o quadro, infelizmente. Dentre as conquistas do século XXI, temos tecnologias versus doenças cardiovasculares. O médico Ioichi Aga e Masoichi Esashi, da Universidade de Sendai, no Japão, desde 1994, eles pesquisam um catéter robô que dispensa raio-x, computador, ressonância, e utilizam o computador e a ressonância magnética. Por que é importante essa pesquisa? Porque poderemos entrar, segundo seus autores, em vinícolas, em pequeninos vasos de 1 milímetro. E será importantíssimo, porque não necessita da mão humana, apenas para o joystick. Será acompanhado por ressonância magnética. E o que poderemos fazer? Poderemos nos livrar de coágulos sanguíneos que se formam no cérebro. Nós poderemos enxugar um aneurisma e a criatura humana poderá continuar a viver. De modo que essas experiências já estão, francamente, chegando na etapa final, para bem-estar de toda a comunidade. Quantas horas esses benfeitores, esses cientistas, não se debruçam nas suas experiências. A eles o nosso pensamento de amor e gratidão. Lina Badimon, médica da Universidade Autônoma de Barcelona, que esteve em Harvard durante muitos anos, ela está procurando decifrar os mecanismos dos ataques cardíacos para bloquear a formação de ateromas. E, igualmente, François Auger está trabalhando em novas artérias que não trariam trauma na sua colocação e localização a partir dessas pesquisas. E André Luiz nos diz: sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Esta é a grande união entre medicina e espiritualidade. Reverenciamos os cientistas da Terra, estudamos as suas páginas, aplicamos nos nossos doentes, mas não nos esquecemos disso.
não basta equilibrar a circulação do sangue. É preciso ir ao ser humano, ao coração dele, mergulhando na poça de suas lágrimas, quando não esteja ele quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Esta é a função do médico espírita. Não apenas reverenciar os tratados, as pesquisas mais recentes, colocá-las em seus consultórios, mas igualmente ir a fundo na alma humana, procurando ampará-los, tanto quanto nós precisamos de amparo e misericórdia. Vemos hoje pesquisas importantes no campo do retardamento do envelhecimento. 11 de junho, segunda-feira, em Paris e toda a França, estava sendo colocada uma pílula chamada da juventude. É esta aqui, a do Etienne Émile Bollier, endocrinologista e professor, diretor da unidade 33 do INSERM em Paris. Esse instituto é de alta pesquisa científica. Há 20 anos, o Dr. Bollier pesquisa o DHEA, dehidroepiandrosterona, não apenas produzido pelas glândulas suprarrenais, mas descobriu ele pelo cérebro. E ele pesquisa a dilatação da vida física, a dilatação da vida média física. 150 anos espera ele que o homem possa viver. Mas André Luiz tem algo muito importante para nos dizer. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, mas não sanará lesões do pensamento. Diz-nos também, a personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. E ainda afirma, e no mundo maior, que a demência senil, na maior parte dos casos, resulta da fixação da mente nos impulsos inferiores, no cérebro reptiliano. Vemos assim que não basta viver muito, é preciso ter qualidade de vida. Não a qualidade de vida proposta pelos materialistas, mas a qualidade de vida espiritual, onde se possa viver com o ideal superior. A ciência moderna está reconstruindo o corpo. Venkatram Shastri, o Prasad, químico da Índia, 34 anos, do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Desde 1994, ele é engenheiro de tecidos, fabricando cartilagens artificiais sob a direção de Robert Langer. Na reconstrução de narizes e orelhas. Por tudo isso, nós reverenciamos os seus trabalhos. Igualmente, Jack Ying, engenheira química dos Estados Unidos, com 34 anos, chefia um grupo do MIT, 17 projetos. Entre eles, a estrutura e organização de células, os chamados nanomateriais. Um deles é o de ossos artificiais. Diz-nos André Luiz, ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Vamos agora ao projeto Genoma Câncer. A informática na pesquisa biológica. Reverenciamos aqui Sandro José de Souza, biólogo, 33 anos,
do Instituto Ludwig, em São Paulo, chefe do Laboratório de Biologia Computacional. Ele é pós-graduando de Harvard, indicação de Walter Gilbert, Nobel de 1980. Tenta descobrir o nosso menino, profundamente dedicado, humilde, dedicado à pesquisa, desvendando o padrão de metástases. Importantíssimo para nós, aqui, agora e no futuro. Igualmente, as vacinas contra o câncer. Mariano Barbacid, de Espanha, descobriu o primeiro oncogênese em 1982. Agora, as descobertas são de mais de 100 genes ligados ao câncer. Inclusive, descobriram uma célula imunológica específica que pode atuar contra o câncer de mama e do ovário. Por tudo isso, nós reverenciamos esses cientistas do nosso tempo. Nas nossas respectivas áreas, procuraremos utilizá-las em favor da humanidade dos nossos pacientes. Recordamos, no entanto, a visão da espiritualidade de câncer. O trabalho sinérgico das células está desarticulado. Existe uma distonia originária da mente. Quais são essas distonias? Projeções de raio-x ou de irradiações ultravioletas de forma imprópria. Esses raios-x são os raios mentais, tipo raio-x. São os raios mentais das irradiações tipo ultravioleta. E que podem trazer para o ser humano, para a criatura encarnada, desarticulação das células, principalmente das sinergias entre os corpos sutis e o corpo físico. Ainda câncer na visão espiritual. A moléstia, câncer, aparece como um estado secundário. Como poderemos tratar-nos, não apenas com os compêndios médicos e a terapêutica que nos pode ser oferecida no século XXI? Diz-nos André Luiz que a humildade, o devotamento ao bem, representam sempre a assimilação das forças superiores. Nunca devemos desistir, em momento algum, das nossas moléstias, porque é o princípio da cura. Sobretudo, se nós nos devotarmos ao bem. Sobretudo, se nós buscarmos a humildade. Sobretudo, se não nos faltarmos a fé, que é a assimilação das forças superiores. Só o amor puro, dizem os espíritos, traz a imunologia perfeita, que é a autodefesa total. Vamos ver mais. O projeto Genoma, cuja primeira parte acabou de findar-se em fevereiro de 2001. Vemos aí a membrana nuclear, o nucleolo. O que nos disse Francis Collins ao término da primeira parte do projeto Genoma? A complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte pela qual devemos começar a procurar. Eis aí a questão. E Craig Venter, da Celera, há duas falácias a serem evitadas. Determinismo, a ideia de que todas as características de uma pessoa estão impressas no genoma. E o reducionismo, a ideia de que, agora que a sequência humana é conhecida por completo, será apenas uma questão de tempo até que nossa compreensão das funções e das interações dos genes forneça uma descrição causal completa
da variabilidade humana. O que é que os espíritos têm a nos oferecer? Vejamos antes. O que é que o projeto Genoma descobriu? Que um gene tem inúmeras proteínas. Pode ser o fundador ou aquele que transmite a mensagem para a produção de inúmeras proteínas. Aprendemos com o fim do projeto Genoma, na sua primeira parte, que existem formas alternativas de editar a informação. Como elas ocorrem? Quais são as causas? Não conhecemos. Descobriu-se um paradoxo. Antes, desde Alfred Neumann, em 1948, tinha-se uma metáfora. A célula viva era igual a um computador. E todos colocavam o software no núcleo, com os genes. E colocavam o hardware no citoplasma, com as proteínas. E o que é que se descobriu agora? Que não é nada disso. Que o gene é regulado pela proteína, e não ao contrário. As proteínas determinam aquilo que deveria determiná-las. E o mais importante, reagem aos estímulos do meio interno, que é o citoplasma, e do meio externo. Então, vemos as influências do meio externo e do meio interno. Agora a corrida é para o proteoma, para se descobrir todas as proteínas e suas atuações dentro da biologia molecular. Será que conseguiremos também saber a origem de tudo? A origem das escolhas? É preciso ir além e fazermos um histórico de genoma e espiritualidade. Em A Caminho da Luz, em 1938, Emmanuel diz: os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Assim, a proteína veio primeiro. E por ser prioritária, realmente, ela é o software. Proteínas como agentes reguladores, diz-nos ainda André Luiz, a alma atua sobre o citoplasma, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática. Os mitocôndrios são verdadeiras usinas de força do citoplasma. Podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos. Através deles, a mente transmite ao carro físico todos os seus estados, felizes ou infelizes. Eis aí a origem das escolhas. E um dia, a ciência também a descobrirá. Na mente, atuando sobre o citoplasma. A sua mente é que, em última instância, faz as escolhas. As proteínas estão no citoplasma, que é o meio interno. E as escolhas dos genes são feitas pela mente, pelo software. Finalmente, depois de todo esse passeio, ao longo da coletânea, destacando algumas perspectivas importantes da saúde no século XXI, gostaríamos de terminar com Calderaro. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma,
que ampare o espírito enleado nas sombras. Neste momento, nosso espírito está em profunda reverência. Reverência a esta obra. Ao Mestre Jesus, que permitiu a sua canalização. Ao Espírito André Luiz, que foi o seu intermediário. Aos ministros, assistentes, instrutores, que desfilam por essa coletânea, trazendo verdadeiras maravilhas para a medicina e para a ciência. Nosso estado é de profunda reverência, de profunda gratidão a eles, pedindo a Jesus que sobre eles paire as vibrações de reconhecimento e gratidão dos nossos corações. Mas o meu pensamento vai além. E peço aos que puderem, aos que desejarem que nos acompanhem. Porque nesse momento vou tomar as mãos de Francisco Cândido Xavier e dizer: amigo querido, obrigada por tantas bênçãos. Alma querida e boa, Deus te guarde e abençoe.